Fala galera, seja bem-vindo à Rede Soul. 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 Sejam bem-vindos à Rede Soul. Seja bem-vindo à Rede Soul. Fala galera, seja muito bem-vindo à Rede Soul. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu digo, ninguém. Então seja muito bem-vindo à Rede Soul. Aleluia! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouco da minha história, de como Jesus entrou na minha vida. Vamos lá então. Eu tenho 29 anos e faz 1 ano e 2 ou 3 meses, 1 ano e 3 meses que eu me converti. Eu cresci num lar cristão, desde criança minha mãe me consagrou ao Senhor, me apresentou para a igreja, né? E eu cresci, fui crescendo, fui aprendendo um pouco desde criança a ir à igreja, a estar na escolinha. E com 8 anos meus pais se separaram. A gente estava num momento muito difícil ali, eu era muito pequeno, não lembro muito bem. E foi muito difícil essa época para mim, para minha mãe, para meu irmão. Meu pai também, né? Porque a família é uma coisa só, né? E eu fui morar no Vale do Sol, no fundo da casa da minha tia. E eu tinha 8 anos, por aí mais ou menos. E eu passava muita dificuldade ali, passei muita dificuldade. Mas o mais incrível disso é que Deus sempre supriu. Nessa época, a gente morava numa casa e tinha outra do lado, né? Era germinada, né? No fundo. E veio um casal, e muito abençoado, pessoas muito boas, sabe? Eles ajudaram muito a gente, eles começaram a mandar... o marido da mulher era um encarregado, na verdade. E sempre ele trazia marmita ali. E sobrava, e ele levava em casa. E foi suprindo junto, Deus suprindo a gente, né? Através da vida dessas pessoas. E eu acho que durante 1 ano, minha mãe estava desempregada e Deus ali conosco, levando esse alimento. Eles até iam na igreja, quando a minha mãe frequentava uma igreja. Eles iam, minha mãe deu um testemunho disso lá também, eu lembro. Quando eu era menor, né? E depois de um tempo, essa minha tia que cedeu ali o lugar, ela faleceu. Então, fomos morar lá no Secap, no fundo da casa da minha avó também, eu, minha mãe e meu irmão. Ficamos um tempo lá, tal. Só que a gente se afastou um pouco da presença de Deus, né? Com várias coisas, a minha mãe não estava empregada, mas ela não tinha tanto tempo para ficar. Mas eu lembro de uma coisa que até hoje é um marco para mim, né? Ela sempre lia umas histórias infantis da Bíblia pra gente. Contava as histórias, orava. Eu lembro de uma noite que meu pai estava desempregado, a gente orou pro meu pai conseguir um emprego, ele conseguiu. Trabalhou muito tempo numa empresa. E eu vendo isso, que como é o aprendizado de você, desde criança, você ter um ensinamento, né? Você ter uma base bíblica. Com 16 anos, eu arrumei meu primeiro emprego no supermercado. Comecei a trabalhar lá, só que naquela empresa, eles faziam um churrasco, rolava cerveja, e foi aí com 16 para 17 anos eu comecei a beber bebida alcoólica. Às vezes, chegava em casa, mentia para minha mãe, falava que eu estava trabalhando, mas estava bebendo, estava em churrasco, e fui indo. E
E dos meus 16, 17 até 28 anos, eu sempre estava bebendo. Sempre estava ali com uma coisa que não agradava a Deus, né? Durante esse tempo que eu conheci a bebida e Deus me livrou de muitas coisas. Eu lembro uma certa vez que o meu amigo estava dando uma volta e passando perto do pontilhão tinha um cara caído. E esse cara falou assim, me ajuda aqui que eu caí do pontilhão, tal. Tinha umas mulheres perto dele. Aí eu peguei e coloquei ele dentro do meu carro, sem saber, sem ter ideia do que ia acontecer. Coloquei ele no meu carro. Logo que eu cheguei, assim, parei o carro, ele já chegou três caras de moto, dois de uma moto, um em outra, e eu acelerei o carro e os caras começaram a vir atrás de mim e tal. Aí eu falei pro meu amigo que tava lá, falei, cara, eu vou ter que parar, porque como que eu vou fazer? O carro, a moto, não tem como correr. Parei. No que eu parei, o cara já levantou, me deu um soco na cara, nem sabia o que estava acontecendo, o cara desci do carro, o cara me deu um soco na cara. E ele falou que aquele cara tinha feito programa com aquelas garotas, não tinha pago, e que eles iam. Eu falei, cara, naquele momento eu só pensei em mim. Saí, abandonei aquele cara, não sei o que aconteceu com ele. Deus tenha misericórdia da vida dele também. E o mais ruim disso é que no outro dia era Dia das Mães. Imagine se a notícia do Dia das Mães minha mãe recebesse que eu ia estar morto, não ia estar mais ali. Várias vezes, várias situações, saindo de balada, às vezes um amigo brigando e você ali no meio, mas Deus sempre me livrando, sempre. Então, depois de um tempo assim, eu fui morar com meu pai e com a minha avó, na Vila Xavier, até onde que eu estou hoje. E ali, com 25 anos, eu conheci a mãe da minha filha, né? A herança que Deus me deixou isso daí é um bem maior que Deus deixa para nossa vida, né? Não tem como. Só que a gente vivia um casamento que não agradava a Deus, né? Não tinha um propósito. Os dois tinham pensamentos diferentes. E isso foi me afastando cada vez mais de Deus, né? Porque eu fazia as coisas que não agradavam a Deus, eu mentia, a gente teve relação sem estar casado, enfim, várias coisas. Então, com 27 anos, praticamente, eu me separei. Me separei dela, foi definitivo, não teve mais volta. E durante esse tempo, eu recebi várias mensagens do meu amigo. Cara, vamos para a igreja e tal, tem uma célula aqui. Algumas vezes que eu conseguia alguma coisa, eu ia na igreja agradecer, porque eu tinha um ensinamento da minha mãe que nós devíamos ser gratos a Deus. Mas eu não frequentava, de maneira nenhuma, não tem nem como falar que eu frequentava. Eu só ia para agradecer, no outro dia eu já estava fazendo todas aquelas coisas que não agradavam a Deus. E esse meu amigo sempre me chamando, durante uns 2 anos ele mandava mensagem, eu falava que eu ia, não ia, e foi mandando, até que uma vez eu estava numa situação assim, a minha parte financeira não tinha mais controle, eu não tinha controle de nada. Eu ganhava meu salário, já caía na conta, já tinha que pegar, pagar. Então eu estava precisando de um celular. Aí eu consegui um celular, meu irmão me emprestou um cartão, comprei, porque nem isso eu tinha, não tinha nem condições de ter um celular bom. Falei, eu não vou mais beber, não vou mais sair, eu preciso guardar dinheiro para pagar o celular porque não está no meu nome, né? Meu irmão que me emprestou. E fui indo, e foi um tempo, às vezes eu saía, não vou falar que eu não saía, que eu saía, mas foi diminuindo. E eu vejo que essa brecha do bem que eu deixei, foi que Deus usou a vida do meu amigo. E ele mandou uma mensagem para mim, uma mensagem que me confortou muito, que Deus usou a vida dele. Naquele momento Deus usou a vida dele para falar comigo. Cara, vamos montar um tempo com Deus aí, Renan. A gente vê o que Deus quer para sua vida. Deus tem grandes coisas na sua vida, como na minha, como na sua tem.
Aí, cara, naquele momento eu fiquei pensando, eu só falei sim. E a partir daí começou a Casa de Paz. E foi a melhor escolha da minha vida. Não tenho outra maneira de dizer, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Foram 7 semanas, cada semana era um tema. Na segunda semana eu entreguei minha vida para Jesus. Naquele momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti um alívio, eu senti meu corpo inteiro formigando, senti uma luz ao redor de mim. Foi a primeira experiência que eu tive com Jesus. E logo em seguida fiz um encontro com Deus, para conhecer mais de Deus. E depois disso, cara, foi tremendo. Eu não sabia da imensidão do amor de Deus. Eu não conhecia, não tinha ideia do que era isso. E fui indo, me batizei, desci nas águas, cara, minha família toda ali, todos meus amigos ali. Logo que eu saí da água, minha família chorando, me abraçando, é um marco na minha vida que eu nunca vou esquecer isso. E através disso, meu relacionamento com as pessoas, com a minha filha, comecei a ver, mas entender, levar ela para a igreja, sabe? Ter esse ensinamento desde criança, assim como eu tive. Depois que eu me batizei, aliás, um pouquinho antes, os caras que trabalhavam comigo, eles não acreditavam, porque a vida que eu tinha, não tinha como eu ser... Eu estava na sarjeta, tinha várias vezes que eu saía de uma balada, uma vez eu dormi na rua. Eu falei, cara, se vocês quiserem, o meu amigo lá, ele pode vir aqui, dar uma palavra para vocês. E através disso, através dessa escolha que eu tive, de não ter vergonha de falar o que eu estava fazendo, que a minha vida tinha mudado, nós começamos uma célula na oficina, através da vida do meu amigo. E 2 pessoas já aceitaram Jesus, já entregaram a sua vida. Sabe, às vezes a gente tem um pensamento que eu entreguei minha vida, tá tudo bem. Não, agora eu quero que meus amigos participem disso. Eu quero que eles vejam o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida. Meu relacionamento com minha filha, eu falei mais uma vez, mas mudou tanto. Eu sou um pai mais amoroso. Hoje eu entendo que quando eu tiver minha esposa, quando eu tiver a minha namorada, cara, eu quero honrar, eu quero fazer tudo dedicado a Deus. E é isso, galera. Espero que tenha tocado vocês. Foi breve, mas Jesus vem mudando a minha vida diariamente, né? E a palavra de Deus fala. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos chamou, Deus nos ama. É só a gente estar de braços abertos para Ele. É isso que Ele quer para a gente, a nossa vida dedicada a Ele. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Muitas pessoas vão falar, o álcool não tem volta, a droga não tem volta. Mas o único caminho sem volta é Jesus. Basta você se entregar a Ele. Beleza, galera? Deus abençoe vocês. Que a presença de Deus invada a sua casa, invada a sua família. Amém? Fala, galera da Rede Soul. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Acabamos de ver testemunho do nosso irmão Renan, testemunho forte, bênção de Deus. Eu vejo que nesse testemunho Deus se mostrou muito presente na vida dele, assim como nós também, né? Nós vemos na nossa vida diariamente o amor de Deus por nós e, querendo ou não, o nosso relacionamento com Deus. O tema de hoje, né? O tema do culto de hoje, o nosso relacionamento, né? Quero colocar aqui tantos vários outros relacionamentos que nós temos, tanto com os nossos pais, com a nossa família, com o nosso esposo, com qualquer outra pessoa, até com uma pessoa que você não conhece. Porque, querendo ou não, gerando um relacionamento com Deus, você vai aprender a amar outras pessoas, vai aprender a fazer coisas por outras pessoas
que o Senhor gera um relacionamento de amor com você. Então, nós temos que parar, prestar atenção e ver o que o Senhor quer de nós. Vou dar uma palavra para vocês que está lá em 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, com a infinita bondade e misericórdia dele, ele nos mostra o amor dele todos os dias por a nossa vida. Podemos ver que no relacionamento do Renan com Deus, por mais que ele se afastou da presença de Deus, sempre acontecia dele ser puxado para isso, ser puxado de volta para com Deus. Então, o que acontece? Assim é nós também. Eu creio que nossa vida tem vários ensinamentos, várias coisas que nos proporciona a ver o que a gente tem para melhorar o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu ouvi uma frase esses dias, não lembro quem que falou, que nós somos a média de 5 pessoas que convivem ao nosso redor. Então, os nossos agires, as nossas coisas que nós fazemos é a meta assim, de um relacionamento de 5 pessoas que envolvem a nossa vida. E, para quem não sabe, eu sou casada há mais ou menos quase 2 anos. E nesse meu relacionamento com o meu esposo, eu tenho aprendido muitas coisas. Coisas que, através da vida dele, Deus tem feito através da vida dele para me ensinar. Ontem, mais ou menos perto da meia-noite, nós estávamos com fome. Eu fui pedir um lanche para mim e ele um pastel para ele. E nisso a gente foi buscar o pastel dele, só que pegamos o pastel e, por algum motivo, veio trocado o pedido. E ele não podia comer aquele pastel naquele momento. E a gente olhou, eu falei assim, eu já queria voltar lá na pastelaria e falar, moça, troca o pastel, né? Veio errado, não sei o quê. E ele não, ele olhou para mim e falou, não, a pastelaria já está fechada, fica tranquila, né? Eu como outra coisa a hora que chegar em casa, não tem problema. E eu, ai, Lucas, não, né? Ele falou, Isabela, vamos usar isso para abençoar a vida de uma outra pessoa, né? Falei assim, poxa, eu fiquei até com um pouco de remorso, né? Porque eu falei assim, eu não pensei nisso, né? De abençoar a vida de uma outra pessoa. E esse convívio que eu tenho com ele tem me ensinado muito. Deus tem falado muito através da vida dele para me ensinar. E nisso nós estávamos indo embora. Eu falei assim, ai, Lucas, duvido que a gente vai achar alguma pessoa a esse horário para a gente dar esse pastel, né? Porque já era tarde. Ele falou, Isabela, um morador de rua, qualquer pessoa, né, que nós vemos, eu vou dar esse pastel para alguém. Falei, tá bom. E a gente indo embora, eu falei, nada. Ainda eu peguei e falei para ele, eu falei assim, olha, Lucas, não chegou, a gente está chegando perto de casa e eu não vi ninguém. Ele falou, calma, né? Vamos lá, mais um pouquinho para frente, a gente vai achar. Nisso que chegou numa rotatória, perto da minha casa, eu avistei a pessoa. Eu avistei uma pessoa sentada assim, e ele falou, pronto, para o carro e vamos dar o pastel. E nisso que nós demos o pastel para ele falou assim, nossa, glória a Deus, amém, sabe? Tipo assim, ele glorificou por aquele alimento que ele recebeu. E muitas vezes, os relacionamentos que nos cercam geram coisas que a gente não espera nas nossas vidas. Nós temos que ver como oportunidades de melhorar, oportunidades de sermos melhores. Então, o que acontece? Deus mostrou, através da vida do meu esposo, que eu podia abençoar a vida de alguém com uma coisa inesperada que aconteceu. Então, vamos parar para pensar, vamos parar para refletir nisso que eu falei para vocês e vamos tentar melhorar as nossas atitudes através das pessoas que vivem ao nosso redor, né? Que nós temos um relacionamento com elas. Então, nessa noite, eu quero que vocês abram seu coração. Vai vir um casal abençoado falar para vocês uma palavra de Deus. Eu quero que vocês abram seu coração para Deus falar no coração de vocês
e impactar a vida de vocês de forma que possa gerar transformações. Em nome de Jesus. Vamos orar para darmos continuidade, amém? Feche seus olhos aí da sua casa e vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por mais esse culto. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Papai querido e amado. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, que gera um ensinamento de amor, um ensinamento de relacionamento que nós temos que buscar, Pai, com o Senhor. Papai querido e amado, obrigada, Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por nossa rede. Obrigada, Senhor, que através das nossas vidas, nós estamos alcançando, Senhor, mais vidas através da internet, através, Pai, de atos que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos chamar o louvor, amém? Boa noite, pessoal. Mais um sábado aí que o Senhor nos deu para a gente estar engrandecendo o nome dele aí, exaltando o nome dele com toda a nossa força, com tudo que a gente é. E deixe realmente nessa noite o Espírito Santo ter liberdade aí na sua casa, onde você estiver, na sua vida, que você realmente possa se entregar para que a sua adoração chegue realmente como um cheiro suave até o trono de glória do Pai. Vamos começar orando, depois a gente vai para a adoração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido, Deus, de todo mal, de todo perigo, de todo vírus. E eu peço, Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, guardando, Deus, a vida, a casa, a família de cada pessoa que está assistindo também, Pai. Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor vá à frente, Deus, desse momento de adoração. Desde já eu já te peço, Deus, que o Senhor vá à frente desse momento de culto, Deus, e que tudo que acontecer aqui, tudo que for cantado, tudo que for ministrado, seja unicamente para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, que o Senhor manifeste a Tua glória, Deus, que o Senhor venha realmente com o Teu fogo sobre as nossas vidas, Deus, nos avivando, Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar, nós te amamos, o Senhor é o dono das nossas vidas, Pai. Nós entregamos tudo para Ti, pois tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Só
Glória a Deus. Amém. Uma bênção, louvor, adoração. Quem seríamos nós, né? Sem adoração, sem o louvor. Amém. Uma bênção. Queria dar os recados, né? Aqui está acontecendo, para quem não sabe, o QG Challenge 100. O QG está funcionando como? Nós vamos ler a Bíblia em 100 dias. Amém. Para muitos parece impossível, mas não é. Nosso líder, nossa líder, muito com o projeto de Deus, assim, bênção. Eles vieram com a proposta para nós e nós vestimos a camisa e aceitamos. Então, o que acontece? Estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia e a cada dia da semana, até chegar aos 100 dias, nós vamos ter lido todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia, em nome de Jesus. Hoje já é o 13º dia e, em nome de Jesus, a Ana vai estar lá e vai ser bênção. Eu creio que Deus tem falado muito nesse processo com muita gente, porque nós estamos lendo a palavra, falando da palavra e aprendendo da palavra e escutando a palavra de Deus, porque Ele tem falado conosco, primeiramente. Então, para dar continuidade também, vamos chamar o casal abençoado, que vai falar a palavra de hoje. Em nome de Jesus, Deus vai falar muito nos nossos corações. E você aí de casa também, que está acompanhando, erga suas mãos, vamos abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, papai querido e amado, diante da Tua presença, te louvando, te exaltando, escutando os teus louvores, falando da Tua palavra, papai. E agora nós queremos receber da Tua palavra através desse casal abençoado. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre a vida deles, venha falar, Pai, da Tua palavra através da vida deles. Que muitas vidas venham ser alcançadas, Pai. Todos nós que estamos assistindo de casa, que estamos aqui, Pai, venhamos ser impactados com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Passo a palavra para eles. Amém, aleluia. Boa noite, galera da Rede Soul. Boa noite, você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar a sua noite, o seu dia, ou você que irá assistir depois nesse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o bate-papo que nós vamos ter aqui hoje possa servir para abençoar, ser bênção na vida de cada um de vocês. Nós fomos chamados para falar sobre um assunto, um tema, né, importante. E que quando o Diogo falou para falar sobre relacionamento, a princípio a gente fica imaginando, é um tema fácil de falar, porque afinal de contas eu completei 25 anos de casado, eu e minha esposa, a Simone, completamos 25 anos de casados esse ano, né? Então temos experiência para falar, né? Temos uma certa bagagem para falar sobre relacionamento. E nós vamos focar realmente em relacionamento. Nós temos relacionamento com Deus, com os amigos, com os irmãos, né? Mas nós queremos focar nessa noite, para não deixar o tema muito amplo, vamos focar realmente no relacionamento entre casais. Então você talvez está ouvindo agora eu falar isso, você fala assim, mas eu sou solteiro, então eu não preciso ouvir nada a respeito de relacionamento. Então eu já vou te dizendo que é engano seu. Na verdade, você será o mais beneficiado ao ouvir falar sobre relacionamento. Porque quando nós começamos a receber informações importantes para nossas vidas, quanto antes essas informações chegar, antes de nós termos um relacionamento, melhor é. Porque nós nos preparamos muito mais. E foi assim na minha vida, graças a Deus. Eu, para você que não sabe, que não me conhece, eu desde criança, né, aceitei Jesus com 9 anos de idade, então desde criança na igreja, ouvindo muitas palavras. Então, com certeza, eu ouvi falar muito sobre relacionamento. Por isso que eu falei que às vezes é difícil de falar sobre relacionamento. Porque é um tema que na igreja se fala muito. Se traz muitas palavras relacionadas a esse tema. Né? Então, assim, é um tema que nos parece que está esgotado, mas na verdade não está. Né? Porque nós precisamos dar importância adequada, importância devida a esse tema. E muitas vezes nós não damos. Muitas vezes passamos por cima dessa informação ou desse tema sem dar a devida importância. Então é um tema muito importante para a vida de todos nós.
falar sobre relacionamento, entender o que é relacionamento em todos os seus sentidos, mas também é muito importante entendermos a questão do relacionamento conjugal, né? O seu relacionamento no namoro, no noivado, no casamento. Então é muito importante nós compreendermos um pouco melhor a respeito de relacionamento. Com certeza não tem como nós esgotarmos o assunto, esse tema também, mesmo sendo direcionado à questão de um relacionamento entre um casal, não tem como esgotar hoje. Nós vamos falar algumas coisas que achamos que é importante, eu e minha esposa, achamos que são alguns pontos fundamentais também para ser tratados, para ser falado, mas não vamos conseguir esgotar. Então que você possa, em outras oportunidades, quando ver falar, vamos falar sobre relacionamento, você possa dar ouvidos, dar atenção. Como eu falei, eu na igreja muito cedo, muito pequeno ainda, eu ouvia falar de relacionamento. Então eu tive o privilégio de, desde pequeno, me preparar muito com relação ao meu casamento, com quem eu ia namorar, com quem eu iria noivar, com quem eu iria casar. E graças a Deus, Deus me deu sabedoria, me deu compreensão de que era um assunto importante para a minha vida. E eu comecei a guardar informações, a ouvir aquelas palavras, aquelas ministrações, e comecei a preparar muito o meu coração, a minha vida, a minha mente, a minha cabeça, para que quando eu achasse a pessoa certa, quando eu começasse a ter um relacionamento, eu pudesse realmente agir daquela forma, daquela maneira que as pessoas, os pastores, homens de Deus ministravam a respeito desse assunto. É lógico, é claro que no processo a gente erra bastante, a gente dá cabeçada, nem tudo aquilo que a gente ouve a gente consegue absorver e pôr em prática, mas foi muito importante na minha vida, foi fundamental, com certeza, para que eu chegasse agora nos meus 25 anos de casados, graças a Deus. Então eu louvo ao Senhor por esse motivo. Então, falar de relacionamento é importante. Então, no início dos relacionamentos, o que começa, né? O início de todo relacionamento começa na paixão. Todos nós temos muita paixão, né? Um frio na barriga, né? Aquele frio na barriga que dá, né? Aquela ansiedade quando nós vamos nos encontrar com outra pessoa, né? Aquela emoção à flor da pele. Então, com o passar do tempo, o começo é assim, paixão, muita emoção, muita ansiedade, mas a paixão ela vai passando, né? E com o passar do tempo, a ansiedade vai diminuindo, o entusiasmo também vai diminuindo, né? E vai dando lugar ao quê? Aí começa a surgir no relacionamento algumas dúvidas com relação a outra pessoa e com relação ao futuro daquele relacionamento. Isso que acontece, né? Aquele fogo da paixão vai diminuindo e aí começa a surgir alguns questionamentos. Será que essa pessoa é certa? Será que é isso mesmo, né? E realmente a paixão é algo que junta as pessoas, né? A princípio, a gente olha, gosta, se apaixona e aquele fogo, aquela paixão nos faz chegar mais próximo e começar um relacionamento, né? Então aquele momento é como se fosse uma dinamite, né, que explode, mas na verdade aquilo ali não sustenta por muito tempo. Então a paixão não sustenta um relacionamento. Ela não tem esse poder de dar sustentação por um período longo de tempo. Então, como eu falei, ao tempo vai passando, né? Ela vai se aquietando e vai surgindo aí o quê? Um espaço para a gente começar a fazer uma análise com relação a outra pessoa que estamos nos relacionando. E aí a gente começa a fazer uma análise, a paixão acaba, parece que te sai aquela venda dos olhos, né? A gente começa a enxergar a pessoa melhor e com certeza todas aquelas qualidades nós continuamos enxergando, mas a hora que a paixão passa, a gente começa a ver o que também? Os defeitos das pessoas, né? A gente não vai ver só as qualidades, mas no relacionamento também a gente começa a enxergar os defeitos. Então a gente começa a mudar um pouco o sentido de tudo aquilo, né? Então além da paixão, além do amor, nós não vamos focar muito no amor, porque é lógico que é fundamental ter o amor no relacionamento, né? Não precisamos falar tanto sobre isso, embora seja muito importante, mas nós não queremos focar muito nisso. Mas embora tenhamos paixão, tenhamos amor, existem outros pilares que são importantes para um relacionamento. Muitos outros pilares. A minha esposa vai falar a respeito de algum deles. Então eu vou chamar aqui minha esposa agora, ela vai falar acerca de alguns pilares que são importantes para o nosso relacionamento. Então anote aí, se você quiser anotar, fique atento, porque são coisas importantes para você guardar, como eu falei, né? A gente tenta guardar tudo para depois colocar em prática.
O tema que eu trouxe para a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite é trocando as lentes. Nós temos costume de supervalorizar o defeito do nosso cônjuge, do nosso namorado, né? E às vezes a lente só aumenta no que diz respeito a defeito, né? Mas na hora de nós vermos as qualidades, essa lente é minúscula, né? Às vezes eu vejo pessoas falando assim, a gente faz tantas coisas corretas ou boas, 10 coisas certas, e uma coisinha errada é aquilo ali, é pelo que você é lembrado, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você nesta noite é que você comece a olhar para o seu namorado, para o seu cônjuge, com o olhar de Jesus, com uma outra lente, não olhe com os seus olhos naturais, né? Tendo um olhar com menos crítica, menos julgamentos, com mais tolerância, com mais empatia e com mais amor. Até porque o casamento não é uma disputa, não é uma briga, né? Não é uma briga de braço, é um cabo de aço, né? Que é aquela luta, aquele esporte que um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado. Não é assim o casamento, né? O casamento, ele é uma união de esforços, né? O relacionamento, né? É uma união de esforços, né? Ninguém tem que puxar para um lado. Se é que tem um lado que nós devemos puxar, o nosso namorado, o nosso cônjuge, é só para mais perto de Deus. Esse é o único lugar que nós devemos puxar. E nós separamos alguns pilares que são importantes e vão nos ajudar, né, a ter um relacionamento ainda mais abençoado pelo Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre o respeito. É importante saber respeitar e viver com as diferenças dentro de um relacionamento. Respeitar não significa que a sua opinião tem que ser anulada, mas tem que ser respeitada. As diferenças precisam ser respeitadas, né? Respeitar é ter consideração pelo seu cônjuge, pelo seu namorado, sua namorada, né? É ouvir, né? É saber dar valor para aquela pessoa, né? Isso é muito importante. Mas tem uma coisa que também nós devemos levar em conta. Como meu esposo falou, nós temos 25 anos de casado. E nós somos um casal muito abençoado, porém completamente diferentes. Porque nós fomos criados por famílias diferentes, com costumes diferentes, né? O meu esposo é extremamente organizado, metódico. Eu sou extremamente estabanada, bagunceira. Pensa numa coisa assim, né? E o nosso relacionamento dá certo. Por quê? Porque as nossas imperfeições não tiram o nosso foco, que é o Senhor. E a nossa lente não está nos nossos defeitos. Ele respeita um pouco da minha bagunça. E eu tento, na medida do que eu consigo, eu deixo as coisas um pouco organizadas, né? Mas isso que é legal, né? Essas diferenças não podem cegar, diminuir a nossa lente com relação ao respeito que nós temos, né? Um pelo outro. Precisa haver um equilíbrio, né? Da minha bagunça com a organização dele, digamos assim. O segundo pilar que também é importante é a admiração. Olhar para o companheiro e sentir orgulho das suas conquistas, das características e da forma como ele age diante das situações. Com certeza, essa pessoa com que você se relaciona, você a admira, né? Tem algumas coisas que quando você olhou, você fala, nossa, ele faz bem isso, olha como ele lida com determinadas situações, como ele resolve esses problemas, como ele lida com a mãe, como ele lida com os irmãos, como ele age, né, com as pessoas, ou até mesmo com você, né? Então isso é muito importante, não devemos perder a admiração por aquela pessoa com a qual nós nos relacionamos. Uma coisa que é muito legal, que é você ser gentil e cavalheiro. Essa é uma coisa que é muito bacana e né, as mulheres admiram bastante. Eu achei uma frase interessante que é: amar é admirar com o coração e admirar é amar com a mente. O próximo pilar é diálogo. Esse é o pilar fundamental para qualquer tipo de relacionamento. Sem o diálogo, o relacionamento fica muito complicado e muito difícil, né? Quando não há diálogo,
damos margem para suposições e achismo. Quando a gente não conversa, não jogamos limpo, não trazemos assuntos que nós precisamos tratar, acaba que gera na nossa mente alguma coisa do tipo assim, ele falou uma coisa e eu não entendi bem o que ele falou, aí eu já começo com aquele monte de caraminholas na minha cabeça, de uma coisa que eu não entendi, de uma coisa que não foi bem aquilo que foi falado, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, as coisas precisam ser muito bem pontuadas, né? Precisamos dialogar, precisamos conversar. Se tem alguma coisa que eu faço que não é legal, o Naldo tem que chegar em mim e falar, Moni, desse jeito não está legal. E se há alguma coisa nele que ele faz que não me agrada, também é importante nós estarmos conversando e colocando isso em pratos limpos. Só que também uma coisa importante é o quê? Cuidado com o tom. Cuidado com a forma de falar, né? Não precisa ser ríspido, não precisa ser grosseiro, né? Ou grosseira, né? Principalmente na frente dos filhos. Você pode falar sobre qualquer assunto com seu cônjuge, com seu namorado, desde que haja respeito e que se saiba falar. Às vezes você tem um assunto tão sério e tão difícil para tratar, mas se você souber usar as palavras, essa arte tão difícil, né, de usar as palavras, você vai conseguir atingir o coração da pessoa, né? Então, por isso é muito importante o diálogo. A palavra de Deus diz, em Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, precisamos ser ponderados na nossa forma de falar. E isso, amados, não é só com o nosso cônjuge, com o namorado, a namorada, mas em todos os nossos relacionamentos. Precisamos ser ponderados, precisamos respeitar e saber conversar com as pessoas, né? E tratá-las com educação, com respeito, com amor. Eu tenho certeza que é desta forma que as pessoas lá do mundo, quando elas sabem que que não são cristãs, quando elas veem assim, aquela pessoa é cristã, ela é diferente. E somos mesmo, porque nós temos que ter o nosso olhar tem que ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Jesus faria, não conforme a nossa vontade, nosso jeito de ser. Outro pilar importante é companheirismo. Apoiar o seu parceiro no que for importante, compartilhar de suas ideias, alegrias e dividir momentos importantes, bons ou ruins. Isso une o casal. É importante que nós sejamos parceiros e cúmplices no relacionamento. Toda decisão que formos tomar, por mais simples que pareça, devemos compartilhar, né? Não tomarmos uma decisão com relação à família, ou filhos, ou compra, ou venda de casa, carro, qualquer que seja a tomada de decisão, precisamos ser parceiros nessas atitudes, não fazermos nada sem compartilhar, sem falar, né? E a alegria, ela é muito gostosa de ser compartilhada, né? O companheirismo é bom você estar juntos, sair junto, comer comida japonesa, né? Para quem gosta, sair, fazer uma programação, né? Junto com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo. Mas, quando a gente também tem um problema ou uma situação de tristeza, quando você divide essa tristeza, dividir a tristeza diminui o nosso fardo, né? É muito complicado você carregar algo sozinho. Quando você tem uma pessoa em quem você pode confiar, você vai dividir esse fardo, se torna muito mais leve, né? Você vai orar junto, compartilhar, né? E dividir isso com essa pessoa. Tem também uma frase que eu achei interessante: a pior solidão que pode existir é a solidão a dois, né? Então, que nós possamos estar neste relacionamento a dois do casal, unidos mesmo em Cristo, né? Não deixando o cônjuge, ou o noivo, a noiva, o namorado, a namorada, um distante do outro, mas sempre estarmos compartilhando. E nessa era digital, né, às vezes nós estamos no mesmo lugar, mas cada um com um celular, né?
Então a gente larga um pouquinho o celular e fica junto com a família, fica junto compartilhando, conversando, jogando alguns joguinhos bacanas que tem para a gente jogar. É muito gostoso estarmos juntos. A palavra de Deus também diz em Eclesiastes 4:9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Outro pilar importante é a confiança. Para ter um relacionamento saudável, tranquilo, é importante a confiança das duas partes. Um relacionamento cheio de cobrança, de dúvidas, de ciúme, né? É muito desgastante, é muito cansativo, né? E em 1 Coríntios 13:4, a palavra do Senhor nos diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas falando assim: eu pego o celular mesmo, eu vasculho o celular, eu olho as redes sociais, né? Então, assim, eu acho que isso é uma neura, é uma coisa muito... Você cair nessa é muita loucura, né? Você tem que confiar na pessoa com quem você está se relacionando, até porque você está com ela. Se você escolheu essa pessoa, é porque você olhou, confiou, você gostou, você viu qualidades, né? Então, não sufoque seu cônjuge com cobranças e desconfianças descabidas, coisa que você está achando que vê uma coisa que não viu, né? O amor, ele lança fora todos esses sentimentos. Eu gostaria de ler agora um texto que eu achei muito interessante, que meio que engloba todos esses pilares, que se chama As Lentes de Deus. Um garotinho que usava óculos, colocou em cada uma das lentes dos óculos um pedaço de papel celofane azul e saiu andando pela casa. A mãe chamou para almoçar e lá foi ele sentar-se à mesa. Mãe, me dá um pouco desse arroz azul, disse ele olhando para a travessa de arroz branco que a mãe acabara de colocar na mesa. Esta era a visão que ele tinha por trás daquelas lentes improvisadas. E você pode imaginar como um garotinho daquela idade estaria radiante por ver o mundo inteiro azul. Muitas vezes, nós agimos como este garotinho. Sem perceber, colocamos em nossa visão as lentes do desânimo, as lentes da crítica, as lentes da aflição, as lentes do medo, as lentes do desespero, as lentes da autopiedade, ou até mesmo uma lente muito escura, que não nos permite enxergar com clareza por onde estamos andando. E aí, vamos caminhando, olhando o mundo sobre aquela lente que deturpa todas as imagens que passam à nossa frente. O mundo tem tentado embaçar a nossa lente com valores familiares e de relacionamentos conjugais contrários à palavra de Deus, padrões que não agradam ao Senhor. Precisamos jogar fora essas lentes sujas e ilusórias que empatam nossas vidas e distorcem os valores e as alegrias das nossas vistas, para colocar à frente dos nossos olhos as lentes de Deus que nos dá a visão do ângulo, do projeto e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. O pecado quer nos fazer enxergar pela ótica daquilo que agrada ao nosso ego e à nossa vontade. E essas coisas desagradam ao nosso Deus. Essas lentes danificadas trazem para perto a obscuridade. Tiremos agora, então, a lente que está nos fazendo ver o sofrimento. Olhemos através das lentes de Deus, que nos faz enxergar a vida com a solução, com a esperança, que enxerga o amor e que abre possibilidades e conquistas. É possível vencer e conquistar se escolhermos olhar pelas lentes de Deus, que enxerga que é possível vencer, que é possível viver um grande momento, que é possível viver muitas felicidades, porque o amor existe e a felicidade também.
Depende unicamente da lente da qual escolhemos olhar para a nossa vida e também ao nosso redor. Vamos hoje tirar as lentes que embaçam nossas vistas e colocar as lentes de Deus para enxergar qual é o propósito dele para as nossas vidas. E eu queria ler aqui em Lucas 11:34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Muito bom, né? Espero que você tenha anotado alguma coisa aí, porque são coisas importantes, né? Mas em se tratando aí de pessoas, de sentimentos, em se tratando de relacionamento, nada é muito exato, né? As minhas experiências, eu posso vir aqui e falar para vocês a respeito da nossa experiência, daquilo que nós já vivemos, e alguma coisa pode servir, mas outras talvez não sirva. Então nada é muito exato quando está se falando em pessoas, sentimentos e relacionamentos, né? Por isso os pilares que a minha esposa acabou de trazer, algum deles, né? Não são uma regra fechada, não é uma coisa que está fechado, que obrigatoriamente vai ser dessa forma ou tem que ser dessa forma. Mas são questões importantes que devem ser trabalhadas pelos casais. São coisas fundamentais e importantes de serem lembradas, serem tratadas no relacionamento. Então é importante que você, quanto casal, ou você mesmo solteiro, como eu falei, já comece a se preparar e entender, saber que isso aí são assuntos importantes para ser trabalhados e serem tratados. Então é muito importante nós observarmos isso, né? Para que o relacionamento não tenha um desgaste, como a gente vê em muitos, né? Então a gente precisa tratar isso para evitar os desgastes. E o que acontece com o desgaste? Com o decorrer dos anos, vai ocorrendo um distanciamento, um esfriamento, né? E aí, de repente, os casais dentro de casa parecem que são dois desconhecidos. Porque muitas coisas passam sem haver um tratamento, né? Sem ser feita uma observação, uma análise, um sentar, um discutir, um bater um papo, um tentar se entender. Então são coisas fundamentais e importantes na vida dos casais, na vida de pessoas que querem se relacionar. Então hoje, infelizmente, nós vemos muitos casais cristãos, né? Infelizmente, que estão vivendo totalmente fora do relacionamento idealizado por Deus, daquilo que Deus idealizou para nós como relacionamento. Infelizmente, nós temos visto, mesmo no meio cristão, casais ou relacionamentos onde existem muitas brigas constantes, né? Desrespeito mútuo, um desrespeitando um outro, né? Dentro de casa, discutindo e brigando, até mesmo às vezes na rua. A gente vê cenas assim que escandalosas, né? De casais ou relacionamentos que não estão indo bem, não estão no ideal do que Deus estabeleceu para nós. Então existem casais aí se distanciando, se separando, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo cristão. Então a gente precisa entender e perceber como esse assunto é importante, como eu falei no começo. É fundamental nós entendermos esse assunto para o quê? Para ter um princípio bíblico no nosso relacionamento, que é viver em unidade. Viver em unidade. O relacionamento está totalmente ligado ao quê? A viver em unidade. Algo que Deus estabelece, algo que Deus estabeleceu. O nosso Deus é um Deus de unidade. Você conhece a Deus, sabe que a Bíblia fala muito a respeito de unidade. Então Deus quer também para os nossos relacionamentos unidade, como casal, como marido e mulher, como família. Então é algo que Deus estabeleceu para nós, porque o casal que consegue alcançar a unidade é um casal que desfruta das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas quando nós conseguimos compreender e conseguimos alcançar a unidade a qual Deus estabelece para nós. Então é importante que nós possamos aproveitar nessa ministração, nessa bate-papo aqui, curto, como eu falei, mas que a gente possa já entender a importância de tudo isso e a partir daqui começar a pensar um pouco mais, a tratar de uma forma um pouco mais correta a respeito de relacionamento. Então é importante que nós conseguimos o quê? Visualizar o que a unidade pode produzir no nosso relacionamento, o que a unidade pode produzir no casal, nas vidas dos casais. Ela pode produzir coisas importantes, pode produzir o quê? As bênçãos de Deus sobre o nosso relacionamento. E o diabo, ele está atento a tudo isso. Se existem coisas que o diabo ataca, é coisas que são princípios estabelecidos por Deus.
E você sabe, como eu falei, a unidade é algo estabelecido por Deus, a família é uma instituição estabelecida por Deus. Então o diabo ataca ferozmente o quê? Os relacionamentos. O que o diabo mais tem feito, mais tem atacado é os relacionamentos, porque ele atacando os relacionamentos, jamais vai existir um relacionamento ideal ou idealizado por Deus, aquele que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Fazendo isso, ele vai ter famílias totalmente também transtornadas, totalmente fora dos propósitos estabelecidos pela palavra do Senhor. Então o diabo ele trabalha muito nessas questões. É por isso que a gente vê tanto conflito, tantas dificuldades para as pessoas se relacionarem hoje. Então que você possa ter a compreensão, a dimensão da questão do relacionamento. Por isso que eu falei, é um tema bastante importante para todos nós. Para eu e para minha esposa, que já temos 25 anos de casado, e nós sabemos que é importante, mesmo assim, continuar focado, entendendo aquilo que Deus estabeleceu para nós como ideal, como casal, como família, né, com o nosso filho, na nossa casa. Deus tem algo que Ele estabeleceu, que Ele acha que é o ideal para nós. Então nós temos que buscar isso, com muito esforço, com muita dedicação, né? Dentro daqueles pilares que foi falado, precisamos trabalhar esses pilares, porque nós almejamos o que? Alcançar o que Deus idealizou para nós, para recebermos, para sermos abençoados. E nós queremos que você aí jovem, ou você que já não é tão jovem assim, está como eu, está assistindo agora, que você possa realmente receber as bênçãos do Senhor no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Que esse momento, essa palavra, esse tempo sirva para isso, para te abençoar, para te alcançar. Lá em Mateus capítulo 18, no capítulo 18, versículo 19 e 20, fala assim, ó: andai-vos digo mais, ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, Jesus falando, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou, eu no meio deles. Olha só, esse versículo aqui a gente usa muito, às vezes da forma errada. A gente usa muito para falar assim, que Deus está no meio do culto, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Mas a verdade, o contexto dessa palavra aqui, ele está falando que Deus estaria no meio do lugar onde tivesse 2 ou 3 pessoas em acordo, fazendo um acordo, definindo algo, em consenso com a vontade de Deus. Então quando eu e minha esposa nos reunimos e entramos no acordo, de acordo com os conceitos de Deus, com a vontade estabelecida por Deus, aí ele fala que faz o quê? Aí está aqui, ó. Se 2 de vós na terra concordarem, entrarem em acordo, em concordância, acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, então isso lhes será feito por meu Pai. Então Deus abençoa quando a gente tem um acordo com a esposa e de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós alcançamos isso, Deus nos abençoa. Aquilo que você está pedindo, Deus abençoa quando a gente está num acordo em nosso relacionamento, em acordo com aquilo que Deus está estabelecendo para nós. Então é bênção de Deus para nós. Então é importante nós compreendermos isso, né? Então nós precisamos o quê? Buscar a unidade. Então, por outro lado, a falta da unidade também traz o quê? Traz prejuízo, traz dificuldade, traz problemas, né? Então a falta dela também é prejudicial. E lá em Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó: igualmente vós, maridos, para nós maridos, veja só, vivei com elas, com entendimento, com a esposa, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras conosco junto da graça da vida, para que não sejam, preste atenção, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então a falta de unidade impede as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas como casal, como família. A falta de unidade impede que a nossa oração, que Deus ouça a nossa oração. Então é importante nós buscarmos unidade nos nossos relacionamentos, buscarmos a unidade de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então que você, meu amigo, minha amiga, você que está conosco aí jovem, que você possa desde já, mesmo que você já está casado, mesmo que já tenha alguns tempo de casado, alguns anos, que você possa compreender a importância de tudo isso que nós falamos
E a questão da unidade. Unidade com Deus, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua noiva. Mas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Com aquilo que Deus idealizou para nós como família. Como marido e mulher, como homem e mulher. Que você possa também buscar em Deus essa unidade. Trabalhar alguns pilares aí. Não somente esse que nós falamos hoje, mas outros mais. Que você possa ter consciência de trabalhar tudo isso na sua vida. Para que você seja abençoado. Para que você tenha uma família feliz, um lar abençoado, para que realmente as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E essa é a nossa vontade. Nós estamos aqui hoje desejando as bênçãos de Deus para a minha vida, para a minha esposa, para o meu filho, para o meu lar. Mas essas bênçãos eu quero que seja alcançada até ao seu lar, até a sua família, até a sua vida também. Que você também desfrute das bênçãos do Senhor, da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Que Ele possa te alcançar nessa noite. Amém? Que você possa dizer um amém aí, bem forte, confirmando aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Então, jovem, comece a buscar a direção de Deus, comece a focar na compreensão daquilo que Deus tem como ideal para um relacionamento, para que a sua vida seja abençoada, para que você, não só você seja feliz, mas para que você faça a outra pessoa feliz. Busque isso do Senhor, seja feliz, mas procure querer fazer alguém feliz. Que vocês possam ter unidade, servindo ao Senhor, que com certeza muitas bênçãos o Senhor irá derramar sobre as suas vidas. Amém? Então eu quero agradecer desde já a oportunidade, mais uma vez, o Diogo sempre tem me dado a oportunidade, né? Não sei se é porque ele é meu amigo, então ele tem dó de mim, acaba me dando a oportunidade, ele está ali fazendo um coraçãozinho para mim, né? Eu te amo, Diogo, Deus abençoe a sua vida. O Diogo tem sido bênção nas mãos do Senhor, tem feito um trabalho maravilhoso, eu tenho falado isso para ele. Deus tem usado ele poderosamente. Então que você aí possa estar orando pela vida do Diogo, pelo ministério dele, da esposa dele, a Ju, né? A Ju é que sofre bastante. Então que você possa estar aí na sua oração, apresentando a vida desse casal, que tem sido bênção nas nossas vidas. Amém? Eu quero que você, mesmo no seu lar, onde você estiver, se você puder fechar seus olhos aí, vamos fazer oração, agradecer ao Senhor por esse tempo, pela palavra, pelos louvores, pelo testemunho maravilhoso que nós ouvimos hoje, porque o Senhor continua operando. Ele não operou só hoje não operou só ontem não. Ele quer operar na sua vida e vai operar amanhã e depois. O nosso Deus é vivo e poderoso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Te louvamos por esse tempo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te louvo pela vida de cada um que está conosco nesta hora, ou aqueles que não ouviram essa gravação, Pai, que o Senhor possa alcançar cada vida, cada família, cada lar, Senhor Jesus, cada relacionamento, Senhor. Os jovens ainda solteiros, ainda que não encontraram a pessoa certa, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, a cada um deles, ó Deus. Prepara-os, ó Deus. Abra a mente deles, dê compreensão da questão da unidade que nós falamos hoje, Pai. Que eles possam estar buscando aquilo que o Senhor tem como ideal para um relacionamento, ó Pai. Que eles possam buscar a santidade no seu relacionamento. Que eles possam buscar a unidade, Senhor Jesus. Abençoa cada lar, cada família, Senhor, que as tuas mãos poderosas alcancem cada um, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor alcance todos vocês. Amém.